Imagine entrar em uma loja, vestindo roupas simples, um tênis velho, uma camisa sem marca, e ser tratado como se você não tivesse o direito de estar ali. Imagine ouvir, na sua cara, de um funcionário com sorriso torto e olhar de superioridade, que você é inútil, que não pertence àquele lugar, que está perdendo o tempo de todo mundo. Agora imagine que esse homem humilhado, esse homem chamado de inútil, era o dono de um dos maiores grupos empresariais do país. Essa história aconteceu. Não em um filme, não em uma novela, mas na vida real de um homem chamado Renato Albuquerque, e ela vai te ensinar mais sobre riqueza, sobre caráter e sobre como o mundo funciona do que qualquer livro de finanças que você já leu. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque aqui no História que Impressiona você vai encontrar toda semana histórias como essa, histórias de pessoas reais que perderam tudo e reconstruíram do zero. Histórias de humilhação que se tornaram combustível para o sucesso, histórias que vão te fazer chorar, sorrir e principalmente repensar tudo o que você acredita sobre dinheiro, sobre sucesso e sobre quem merece respeito nesse mundo. Mas agora, senta aí e me dá 5 minutos, porque o que eu vou te contar vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Renato Albuquerque nasceu em Fortaleza, no Ceará, filho de um vendedor de frutas e de uma costureira que trabalhava até tarde da noite com uma máquina de costura que rangia tão alto que ele mal conseguia dormir. A casa era pequena, o dinheiro era curto, e o futuro, ao menos aos olhos de quem olhava de fora, era uma linha reta que levava para o mesmo lugar onde os pais tinham chegado, o suficiente para sobreviver, nunca o suficiente para prosperar. Mas Renato tinha algo que nenhuma pobreza consegue tirar de uma pessoa quando ela nasce com isso dentro do peito. Ele tinha uma fome diferente. Não a fome de comida, que às vezes também existia, mas a fome de entender o mundo, a fome de aprender como as coisas funcionavam, a fome de descobrir por que algumas pessoas tinham tanto e outras tinham tão pouco. E o que exatamente separava esses dois mundos. Enquanto os outros meninos jogavam bola na rua, Renato ficava observando os comerciantes da feira onde o pai trabalhava. Ele observava quem vendia mais, quem vendia menos, quem tinha fila na barraca e quem ficava parado esperando o cliente. Ele fazia perguntas que irritavam os adultos ao redor porque pareciam óbvias demais, simples demais, ingênuas demais, mas que na verdade escondiam uma inteligência analítica que poucos adultos tinham. Por que aquele senhor que vende manga no canto tem mais cliente do que você, pai? Por que ele coloca as frutas maiores na frente, Renato? Essa resposta simples, dada por um pai cansado que não imaginava o impacto que teria na vida do filho, foi a primeira grande lição de negócios que Renato recebeu. A apresentação vende. O que aparece primeiro importa. A percepção de valor começa nos olhos. Aos 14 anos, Renato já ajudava na barraca do pai depois da escola e aos fins de semana. Ele reorganizou o estoque, criou um sistema para evitar desperdício de frutas, e em 3 meses o faturamento da barraca tinha aumentado quase 30%. O pai ficou orgulhoso, mas assustado também, porque sabia que aquele filho tinha nascido para algo maior do que uma barraca de frutas, e parte dele temia o momento em que Renato fosse embora buscar esse algo maior. Aos 16 anos, Renato passou numa escola técnica de administração com bolsa de estudos integral. Aos 18, conseguiu um emprego como auxiliar administrativo numa pequena transportadora. Aos 21, estava gerenciando o setor financeiro da mesma empresa que o contratou para varrer o corredor de entrada. Não porque alguém acreditou nele primeiro, mas porque ele foi, dia após dia, entregando mais do que lhe pediam, chegando antes, saindo depois, estudando à noite, nos fins de semana, nos feriados, em todo momento que poderia estar fazendo outra coisa. Aos 24 anos, Renato juntou todas as economias que tinha, pediu um empréstimo ao banco, e abriu sua primeira empresa, uma pequena transportadora com 2 caminhões velhos e uma garagem alugada nos fundos de um terreno em Maracanaú. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis da vida dele. Havia meses em que ele não sabia se conseguiria pagar os motoristas, meses em que o caminhão quebrava e a conta bancária não tinha saldo suficiente para cobrir o conserto, meses em que ele dormia no escritório para economizar o dinheiro do aluguel do quarto que havia abandonado. Mas havia algo dentro de Renato que era mais forte que o cansaço, mais forte que o medo, mais forte que a dúvida.
Era uma clareza sobre onde ele queria chegar que funcionava como uma bússola interna que nunca perdia o norte, independentemente de como a tempestade estivesse soprando ao redor. Ele lia tudo o que conseguia sobre logística, sobre gestão, sobre finanças. Ele conversava com qualquer pessoa mais experiente que se dispusesse a dar 5 minutos de atenção a um jovem empresário sem gravata e com caluz nas mãos. Ele cometia erros, recuava, ajustava, tentava de novo. E foi assim, erro por erro, ajuste por ajuste, que em 5 anos Renato transformou 2 caminhões velhos em uma frota de 32 veículos, um centro de distribuição próprio, e contratos com 4 redes de supermercados do estado. Mas a verdadeira virada veio quando ele tinha 32 anos e recebeu uma proposta que quase todo mundo ao redor dele disse para recusar. Um fundo de investimento havia identificado o potencial da empresa e estava disposto a colocar capital para uma expansão nacional em troca de 40% de participação societária. Os amigos diziam que era armadilha. A família dizia que ele estava ficando ganancioso. O contador dizia que os números não sustentavam o risco. Renato ficou 3 semanas sem dormir direito, estudando o contrato linha por linha, pesquisando o histórico do fundo, conversando com outros empresários que tinham passado por situações semelhantes. E então tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo da sua história, assinou. Em 2 anos, a empresa estava operando em 11 estados. Em 4 anos, o faturamento anual tinha saltado de 4 milhões para 87 milhões de reais. Em 6 anos, o Grupo Albuquerque Logística era um dos 10 maiores operadores logísticos do Nordeste e começava a mirar o mercado nacional com a seriedade de quem sabe exatamente o que está fazendo. E foi exatamente nesse ponto da vida de Renato, quando ele já tinha chegado a um nível de sucesso que a maioria das pessoas jamais alcança, que algo muito interessante aconteceu. Algo que ele poderia ter evitado, mas que ele escolheu conscientemente não evitar. Você vê, Renato nunca abandonou os hábitos da pobreza que o haviam tornado rico. Ele continuava acordando às 5 da manhã. Continuava lendo livros ao invés de assistir televisão. Continuava sendo frugal com gastos pessoais enquanto era extremamente generoso com investimentos no negócio. E continuava, acima de tudo, vestindo roupas simples no dia a dia, porque havia aprendido muito cedo que uma pessoa que precisa de roupa cara para se sentir importante ainda não encontrou a importância dentro de si mesma. Ele tinha uma frase que repetia para seus filhos e para os jovens executivos que trabalhavam com ele: o tamanho do seu ego não deve ser proporcional ao tamanho da sua conta bancária, mas sim ao tamanho do seu caráter. E ele vivia exatamente assim. Foi numa manhã de terça-feira, num shopping center de São Paulo, cidade onde ele havia se mudado para estar mais perto dos grandes centros de decisão do mercado, que o episódio aconteceu. Renato estava a caminho de uma reunião com um grupo de investidores internacionais, e havia decidido passar antes numa loja de eletrodomésticos para comprar um presente para sua mãe, que fazia aniversário naquela semana e havia comentado que queria trocar sua máquina de lavar antiga. Ele estava usando uma calça jeans azul desbotada, um tênis Nike velho de 3 anos, uma camisa polo cinza simples e uma mochila de tecido preto que ele usava há pelo menos 2 anos. Nada de relógio chamativo. Nada de anel. Nada que sinalizasse, para um olhar superficial, que aquele homem tinha dinheiro para comprar toda a loja se quisesse. A loja era grande, bem iluminada, com aquele cheiro característico de ar-condicionado gelado e plástico novo que todo shopping tem. Havia 3 funcionários na área de eletrodomésticos. 2 deles estavam atendendo outros clientes. O terceiro, um rapaz de aproximadamente 26 anos chamado Fábio, estava encostado num balcão mexendo no celular com a expressão de quem está sendo pago para existir e considera isso um favor que está fazendo para o empregador. Renato se aproximou da seção de máquinas de lavar, começou a observar os modelos, olhou as etiquetas, fez alguns cálculos mentais rápidos, e em menos de 2 minutos já sabia exatamente o que queria comprar: um modelo de 15 quilos, com tecnologia de lavagem a vapor, que estava sendo vendido por R$ 3.200 e que ele pagaria sem pensar 2 vezes. Mas antes de chamar o atendente, ele queria conferir se havia outros modelos similares na parte de trás da seção que não estavam expostos, porque sua mãe havia mencionado uma marca específica que ela tinha visto num anúncio de televisão. Renato se moveu pela loja com passos tranquilos, olhando as prateleiras, virando embalagens, comparando especificações técnicas com a naturalidade de quem faz isso frequentemente.
Foi então que Fábio viu. O atendente levantou os olhos do celular, fez uma leitura rápida da aparência de Renato, e concluiu, com a arrogância preguiçosa de quem passou a vida inteira julgando livros pela capa, que aquele homem provavelmente estava apenas olhando, que provavelmente não tinha dinheiro para comprar nada, e que portanto não merecia nenhum esforço real de atendimento. Ele guardou o celular no bolso com um suspiro de quem está fazendo um enorme sacrifício e caminhou até Renato com aquele andar lento e desinteressado de quem está obrigado a trabalhar, mas não foi comunicado sobre essa obrigação previamente. "Posso ajudar?" ele perguntou, com o tom exato de quem não quer ajudar em nada. Renato sorriu com gentileza, como era seu costume, e disse que estava procurando um modelo específico de máquina de lavar de uma determinada marca. Fábio olhou para ele por um segundo. Depois olhou para as prateleiras com aquele gesto de quem está realizando um trabalho muito abaixo das suas capacidades, e disse, "Esse modelo aí é caro, viu? Você já viu o preço?" Renato, acostumado com esse tipo de situação por anos e anos de vida sem aparência de rico, respondeu calmamente que sim, havia visto os preços e que estava bem com eles. Fábio então fez algo que cruzou uma linha muito específica. Ele deu uma risada curta, olhou para Renato dos pés à cabeça com um sorriso que não tentava esconder o desprezo, e disse, em voz alta o suficiente para que outros clientes ao redor ouvissem, "Olha, sem querer ser grosso, mas esse tipo de máquina aqui não é para todo mundo não. Você tem certeza que está no lugar certo? Tem umas opções mais em conta ali na outra seção, se você quiser eu te mostro." Depois, num tom ainda mais baixo mas ainda audível, quase como se estivesse falando consigo mesmo mas claramente direcionado a Renato, acrescentou, "Esse tipo de gente entra aqui achando que pode comprar qualquer coisa, aí fica só dando trabalho e não leva nada." Houve um momento de silêncio. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio pesado, daquele tipo que acontece quando uma injustiça é cometida em público e todo mundo ao redor percebe. Mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Uma senhora de meia-idade que estava olhando liquidificadores a 2 metros de distância ergueu os olhos e olhou para Renato com aquela expressão de desconforto solidário que as pessoas têm quando testemunham algo que deveriam interromper, mas não sabem como. Renato ficou completamente imóvel por 3 segundos. Depois respirou fundo. E então fez algo que Fábio jamais esperaria, sorriu. Não um sorriso forçado de quem está engolindo raiva, mas um sorriso genuíno, calmo, daquele tipo que só consegue quem passou por tanto na vida que já não perde tempo se ofendendo com pequenezas. "Tudo bem", disse Renato, "vou pensar melhor." E virou as costas. Fábio voltou para o balcão com um sorriso satisfeito de quem acha que ganhou alguma coisa. Ele não sabia que naquele exato momento havia perdido muito mais do que jamais poderia imaginar. Renato saiu da loja, caminhou pelo corredor do shopping, parou numa cafeteria, pediu um café preto sem açúcar da forma que ele sempre tomava desde os tempos da transportadora em Maracanaú, e ficou sentado por 10 minutos em silêncio. Não para lamber as feridas, porque feridas assim não chegavam mais a abri-las nele, mas para decidir o que fazer. Porque Renato Albuquerque tinha aprendido faz muito tempo que a diferença entre uma pessoa de caráter e uma pessoa sem caráter não está em como elas agem quando estão sendo tratadas bem, mas em como elas agem quando estão sendo tratadas mal, e ele tinha algumas opções à disposição. Poderia ligar para o gerente da loja naquele momento. Poderia publicar nas redes sociais, onde tinha mais de 300 mil seguidores entre perfis pessoais e empresariais. Poderia, com uma única mensagem para as pessoas certas, criar uma situação muito desconfortável para aquela rede de lojas que ele sabia que estava em processo de renovação de contratos de distribuição com uma das empresas do seu grupo. Mas Renato não fez nenhuma dessas coisas. Pelo menos não naquele momento. Porque havia aprendido outra coisa muito importante ao longo dos anos: a vingança apressada é pobre. A paciência estratégica é rica. Ele terminou o café, abriu o laptop que sempre carregava na mochila de tecido preto, e passou os 40 minutos seguintes finalizando a apresentação que faria mais tarde para os investidores internacionais. Depois se levantou, endireitou a camisa polo cinza simples, jogou a mochila nas costas e foi para a reunião. A reunião foi um sucesso completo. Os investidores representavam um consórcio europeu interessado em expandir operações logísticas no Brasil, e estavam avaliando 3 empresas como potenciais parceiros. Renato entrou na sala de conferências,
Cumprimentou todos com firmeza, apresentou os números do grupo com a precisão cirúrgica de quem construiu cada um deles com as próprias mãos, respondeu perguntas difíceis sem hesitar, e saiu dali com um memorando de entendimento assinado que representava o maior aporte de capital da história da empresa, R$ 240 milhões para expansão das operações em toda a América do Sul. Naquela noite, num jantar com sua equipe de diretores num restaurante que ficava a 15 minutos do shopping onde havia sido chamado de inútil pela manhã, Renato levantou uma taça e disse: "Hoje foi um bom dia." Mas a história não termina aí. Porque o universo, com aquele senso de humor particular que às vezes demonstra, não deixou as coisas simplesmente onde estavam. 3 semanas depois do episódio na loja, o Grupo Albuquerque Logística estava em negociações avançadas para fechar um contrato de terceirização logística com um grande grupo de varejo que, entre suas operações, controlava exatamente a rede de lojas onde Renato havia sido humilhado. O contrato era enorme, um dos maiores da história do grupo, e envolvia a gestão completa da cadeia de distribuição de todas as lojas da rede em 6 estados. As negociações haviam chegado ao ponto em que os diretores executivos de ambas as empresas precisavam se reunir para fechar os termos finais. E o diretor executivo da rede de lojas, que vinha de São Paulo para a reunião, era um homem chamado Marcelo Viana, que tinha 50 anos, tinha construído sua carreira no varejo com muito esforço, e levava muito a sério a cultura de atendimento da rede que dirigia. A reunião aconteceu na sede do Grupo Albuquerque, num andar inteiro de um edifício comercial no Itaim Bibi, com vista para a cidade, equipe de assessores nas salas ao redor, e aquela atmosfera de seriedade tranquila que os grandes negócios têm quando estão prestes a ser fechados. Renato entrou na sala com o mesmo jeito de sempre, simples, direto, sem pompa. Marcelo Viana estava já sentado na cabeceira, com seus assessores ao redor, e levantou para cumprimentar. Os dois se apresentaram, trocaram cartões de visita, e enquanto os assessores organizavam os documentos, começaram a conversa informal que sempre precede esse tipo de reunião. Marcelo era um homem pragmático, mas também curioso, e tinha o hábito de conhecer as pessoas com quem fazia negócios além dos números e dos contratos. Perguntou sobre a trajetória de Renato, ouviu com atenção genuína, fez perguntas inteligentes, e aos poucos foi construindo a imagem mental de quem era aquele homem sentado à sua frente. Em determinado momento, quase que por acaso, a conversa derivou para o assunto de cultura de atendimento ao cliente, que era uma das especialidades de Marcelo e um dos pilares sobre os quais ele havia construído sua reputação no varejo. Renato, com aquele jeito direto que era sua marca registrada, mencionou que havia tido uma experiência interessante em uma das lojas da rede recentemente. Marcelo franziu a testa com preocupação imediata, porque sabia que no mundo dos negócios, quando alguém usa a palavra interessante para descrever uma experiência de atendimento, raramente está sendo literal. Renato contou o episódio com objetividade, sem dramatizar, sem exagerar, sem raiva visível. Apenas os fatos, a loja, o atendente, as palavras ditas, o contexto. Enquanto ele falava, a expressão de Marcelo ia mudando progressivamente, passando pelo desconforto, pela vergonha institucional, até chegar numa expressão de raiva contida que qualquer pessoa que já construiu algo com muito esforço e viu ser descuidado por outros reconhece imediatamente. Marcelo pediu desculpas. Pediu várias vezes, de formas diferentes, com aquela seriedade de quem não está apenas sendo educado, mas genuinamente constrangido. Disse que aquilo representava tudo o que ele havia lutado a vida inteira para combater na cultura do varejo: o julgamento pela aparência, o tratamento diferenciado baseado em percepção de poder aquisitivo, a arrogância de quem serve esquecendo que servir com excelência é uma das atividades mais nobres que existem. Renato acenou com a cabeça, disse que aceitava as desculpas, e disse também que a razão pela qual estava contando o episódio não era para criar um problema, mas porque qualquer parceria real de negócios precisa de honestidade como fundação, e ele seria um parceiro desonesto se fechasse um contrato desta magnitude sem compartilhar uma experiência que havia tido com a operação da outra empresa. O contrato foi fechado naquela tarde. Mas antes de encerrar a reunião, Marcelo fez uma pergunta que revelava muito sobre quem ele era como líder. Você gostaria de saber o que aconteceu com o atendente? Renato olhou para ele por um momento. Disse que sim, mas com uma condição: que qualquer medida tomada fosse orientada para o desenvolvimento, não para a punição.
Que se havia um rapaz jovem trabalhando numa loja que julgava pessoas pela roupa que usavam, a culpa não era apenas dele, mas de um sistema inteiro que nunca havia ensinado o contrário. Marcelo fechou os olhos brevemente, com aquela expressão de quem acaba de ouvir algo que vai ficar guardado para sempre, e depois disse: "Você sabe que o que você acabou de dizer me diz mais sobre o tipo de sócio que você é do que qualquer due diligence que possamos fazer." Renato sorriu. Disse: "É exatamente por isso que eu disse." Fábio, o atendente, não foi demitido. Foi chamado para uma conversa longa e difícil com o gerente da loja, que desta vez era uma conversa com consequências reais, não aquele tipo de conversa de faz de conta que as empresas fazem para parecer que estão se importando. Ele foi inscrito num programa de treinamento de atendimento ao cliente que a rede estava reformulando justamente como parte dos novos padrões de qualidade que o contrato com o Grupo Albuquerque exigia. E numa manhã de sexta-feira, 6 semanas depois do episódio, Fábio recebeu um envelope pelo correio no endereço da loja, sem remetente identificado, com uma única folha dentro. Era uma carta. Escrita à mão, o que era raro o suficiente para fazer qualquer pessoa parar e prestar atenção. A carta dizia, em resumo, que o remetente havia sido o homem chamado de inútil naquela manhã de terça-feira. Que não havia rancor. Que todos na vida cometem o erro de julgar as pessoas por fora antes de conhecer por dentro, e que o que separava as pessoas que cresciam das pessoas que estagnavam não era a quantidade de erros que cometiam, mas a disposição de aprender com eles. E que o mundo dos negócios, ao contrário do que muitos pensavam, era um lugar onde o caráter tinha um preço muito específico, geralmente o preço mais alto de toda a tabela. Fábio leu a carta 3 vezes. Depois foi ao banheiro da loja, trancou a porta, e ficou ali por alguns minutos que, quem quer que já tenha passado por um momento de realização profunda sabe, não foram minutos de fraqueza, mas de transformação. Quando voltou para o salão, algo na sua postura era diferente. Não de forma dramática, não do jeito que acontece nos filmes onde a pessoa sai completamente mudada de uma cena para outra, mas daquele jeito sutil, quase imperceptível, que acontece quando uma semente cai num lugar onde o terreno finalmente estava pronto para recebê-la. 3 meses depois, Fábio era o funcionário do mês da loja. 6 meses depois, havia sido promovido a supervisor de atendimento. 1 ano depois, estava treinando uma equipe de 12 pessoas com a mesma filosofia que havia lido naquela carta. O que você veste não define quem você é. O que você faz define. A história de Renato Albuquerque chegou ao conhecimento público de uma forma que ele nunca havia planejado. Uma das assessoras que estava presente na reunião com Marcelo Viana havia contado para um amigo jornalista, com o cuidado de não revelar detalhes que pudessem identificar as partes envolvidas. E o jornalista havia escrito um texto curto num blog sobre negócios que de repente viralizou de uma forma que ninguém esperava. O texto não falava em nenhum momento o nome de Renato, nem o nome da loja, nem nenhum detalhe identificável. Mas a essência da história era tão poderosa que em 48 horas havia sido compartilhada mais de 200.000 vezes. As pessoas reconheciam algo nela. Reconheciam a injustiça que todo mundo já sentiu na pele em algum momento, a humilhação de ser julgado pela aparência, o desejo de mostrar que valemos mais do que o que as pessoas presumem quando nos olham. E reconheciam também, no comportamento de Renato, algo que queriam ter, aquela capacidade de não se deixar diminuir, de responder à injustiça não com raiva mas com elegância estratégica. Mais o que poucos sabiam, o que a versão viral da história não capturava porque era o detalhe mais íntimo de todos, era o que Renato havia feito naquela noite depois do jantar com sua equipe. Havia chegado em casa, ligado para a mãe em Fortaleza, contado o episódio do shopping com aquele tom levemente bem-humorado que ele usava para as coisas que já haviam perdido o poder de machucar, e a mãe havia dado uma risada daquelas gostosas e dito: "Meu filho, você sabe que isso me lembra aquela vez na feira quando o dono da barraca de lado chamou seu pai de fracassado porque a carrinho dele era mais velho?" E Renato havia ficado em silêncio por um momento, porque não lembrava daquela história, ou talvez nunca tivesse sabido dela, e a mãe contou: seu pai foi em casa, dormiu, acordou no dia seguinte mais cedo do que nunca, e nos próximos 6 meses dobrou as vendas da barraca. Renato ficou com isso na cabeça a noite inteira. Dormiu pensando nisso. E acordou com uma clareza que só o filho de um vendedor de frutas que acorda às 3 da manhã para chegar cedo à feira pode ter: a pessoa que te chama de inútil está te fazendo um favor.
Ela está te lembrando por que você começou. Ela está colocando gasolina num motor que talvez você tivesse esquecido de abastecer. Essa filosofia, que Renato havia aprendido não num MBA nem num livro de autoajuda, mas numa conversa de telefone com uma mulher de 62 anos que costurava até meia-noite em Fortaleza para garantir que o filho tivesse caderno e lápis para a escola, era exatamente o tipo de sabedoria que o dinheiro não compra, mais que é responsável, mais do que qualquer outra coisa, pela geração do dinheiro. Porque a riqueza real, a riqueza que dura, a riqueza que não some quando a bolsa cai ou quando o mercado muda ou quando o parceiro trai, essa riqueza é construída com caráter. Com a capacidade de levar um golpe e continuar de pé. Com a inteligência emocional de entender que as pessoas que te tratam mal geralmente estão revelando muito mais sobre elas mesmas do que sobre você. Com a paciência de saber que o universo tem uma contabilidade própria, e que os débitos e créditos morais se acertam, não necessariamente de forma rápida ou dramática, mas de forma consistente e inexorável ao longo do tempo. Renato nunca precisou de vingança. Nunca precisou gritar do alto de um edifício que era rico, que era poderoso, que merecia respeito. Ele tinha algo muito mais valioso, a prova, construída tijolo por tijolo ao longo de 30 anos de trabalho, suor e aprendizado, de que o único julgamento que importa é o que a gente faz de si mesmo. E enquanto Fábio estava trancado no banheiro de uma loja de eletrodomésticos aprendendo essa lição de uma forma dolorosa mas necessária, Renato estava voltando para o hotel onde ficava hospedado quando estava em São Paulo, tirando a mochila preta de tecido das costas, sentando na beira da cama, e mandando para sua mãe a foto de uma máquina de lavar de 15 quilos com tecnologia a vapor que ele havia comprado online naquela tarde, depois da reunião, com a entrega prevista para a manhã seguinte. Na casa dela em Fortaleza. A mensagem que acompanhava a foto era curta, como todas as mensagens dele para a mãe costumavam ser: "Feliz aniversário, mãe. Com amor do seu filho inútil." E é aqui que eu quero que você pause por um segundo. Não pare o vídeo, mas pause internamente. Porque o que acabei de te contar não é apenas uma história bonita de superação. É um manual. É um mapa. É um espelho. Pensa comigo. Quantas vezes na sua vida você foi julgado pela aparência? Quantas vezes alguém subestimou o que você era capaz de fazer, de ser, de construir? Quantas vezes a voz de um Fábio qualquer, seja numa loja, seja numa reunião, seja dentro da sua própria cabeça, te disse que você não pertencia a determinado lugar, que não tinha o perfil certo, que não era suficientemente bom, suficientemente rico, suficientemente educado, suficientemente qualquer coisa? E o que você fez com essa voz? Porque a diferença entre Renato e a maioria das pessoas não foi a herança que ele recebeu, porque ele não recebeu nenhuma. Não foi a sorte, porque nenhum dos 240 milhões de reais caiu do céu. Foi exatamente o que ele fez com a voz que disse que ele não era suficiente. Ele usou ela como combustível. Transformou o desprezo em determinação. Transformou a humilhação em humildade estratégica, aquele tipo de humildade que não é fraqueza, mas é a capacidade de aprender de qualquer situação e de qualquer pessoa, inclusive das que menos merecem o seu respeito. E há uma última parte dessa história que precisa ser contada, porque sem ela o quadro fica incompleto. 2 anos depois do episódio da loja, numa tarde de quinta-feira, Renato estava numa conferência de negócios em São Paulo quando um jovem se aproximou durante o intervalo, nervoso, com aquele jeito de quem ensaiou o que ia dizer mas esqueceu metade quando chegou a hora. Era Fábio. Ele tinha mudado visivelmente, não fisicamente, mas naquela coisa indefinível que as pessoas carregam quando passaram por uma transformação real. Ele disse que sabia que provavelmente Renato não ia se lembrar dele, que era uma chance muito pequena de que aquilo fizesse sentido, mas que ele precisava dizer pessoalmente. Disse que era o funcionário da loja. Disse que havia recebido a carta. Disse que havia mudado. Não da forma que acontece em discursos motivacionais onde alguém tem um momento de epifania e vira outra pessoa do dia para a noite, mas da forma real, lenta, trabalhosa, que envolve acordar todo dia e escolher ser um pouco melhor do que foi na véspera. Renato olhou por um longo momento. Depois estendeu a mão para apertar a dele, com firmeza, com aquele aperto que diz mais do que as palavras, e disse: "Eu lembro de você." Fábio ficou desconcertado, porque não esperava que fosse lembrado. Perguntou se Renato estava bravo. Renato sorriu daquele jeito e disse:
Nunca estive bravo. Estava apenas esperando. Fábio não entendeu. Renato explicou: algumas pessoas precisam aprender certas coisas da forma difícil. Não porque o mundo seja cruel, mas porque são as lições aprendidas da forma difícil que ficam com a gente para sempre. Você aprendeu. Isso é tudo o que importa. Os dois ficaram ali conversando por quase 20 minutos, enquanto os outros participantes da conferência voltavam para o salão. Fábio contou que havia saído da loja, havia conseguido um emprego numa startup de varejo, havia feito um curso de gestão de pessoas, e estava agora construindo sua carreira com uma consciência completamente diferente sobre o que significa servir as pessoas, sobre o que significa trabalhar, sobre o que significa respeitar o ser humano independentemente de qualquer coisa que não seja o fato de ele ser humano. Renato ouviu tudo com atenção. Fez perguntas. Deu algumas sugestões. E quando os dois se separaram, trocaram contatos, o que nenhum dos dois havia planejado, mas que aconteceu da forma natural que as coisas acontecem quando duas pessoas se encontraram num momento de verdade e reconhecem isso mutuamente. 6 meses depois, Fábio estava trabalhando num projeto piloto de treinamento de atendimento para uma das subsidiárias do Grupo Albuquerque. Não porque Renato queria parecer um herói, mas porque ele havia reconhecido em Fábio algo que conhecia muito bem: o brilho de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado sabendo exatamente quem é. E esse tipo de pessoa, na visão de Renato, merecia uma chance. Sempre. A história de Renato Albuquerque não é sobre um homem rico humilhado que se vinga de um funcionário arrogante. É muito mais do que isso. É sobre o que acontece quando você tem tanta clareza sobre quem você é que as palavras de quem não te conhece simplesmente não chegam a um lugar onde possam te ferir. É sobre o que acontece quando você para de buscar aprovação externa e começa a construir a aprovação interna que nenhum dinheiro compra e nenhum desprezo destrói. É sobre o que acontece quando você entende que o respeito real não é aquele que te dão quando sabem quem você é, mas aquele que te dão quando não sabem nada sobre você, porque esse é o único que diz algo verdadeiro sobre quem está dando. E é sobre o que acontece quando você decide que a história da sua vida não vai ser escrita pelas mãos de quem te chamou de inútil, mas pelas suas próprias mãos, cedo, quando todo mundo ainda está dormindo, com um café preto sem açúcar e uma bússola interna que nunca perdeu o norte. Se essa história tocou algo em você, se fez você pensar, se fez você lembrar de algum momento da sua própria vida onde alguém duvidou do que você valia, então eu preciso te pedir uma coisa agora: não deixa esse canal passar pela sua vida como passou aquele funcionário pela vida de Renato, sem deixar nenhuma marca. Clique em inscrever-se agora, ativa o sininho de notificações, porque toda semana aqui no História que Impressiona tem uma história como essa esperando por você. Histórias de pessoas reais que saíram do zero e chegaram ao topo. Histórias de queda e reconstrução. Histórias que ensinam sobre dinheiro, sobre disciplina, sobre o poder da mentalidade certa na hora certa. Histórias que vão te lembrar, sempre que você precisar, que a única diferença entre quem desiste e quem chega lá é o que você faz com os momentos em que alguém olha para você e vê inútil, mas você olha para o espelho e vê potencial. Renato viu. E foi exatamente por isso que quando Fábio tentou diminuí-lo, o único que saiu menor daquela interação foi Fábio. Porque ninguém consegue diminuir quem já sabe o tamanho que tem. E você, que chegou até aqui nessa história, que ouviu tudo do começo ao fim, já está mostrando que tem o que é preciso. Agora é só questão de tempo.